Glória a Deus. Eu quero ler 4 versículos que estão registrados na Bíblia Sagrada, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, capítulo 22, do verso 11 ao verso 14. Quero agradecer a oração da irmã Neiva, por mim, pela minha esposa. Estava tudo programado para estar conosco, mas realmente ela amanheceu muito mal da gripe. E eu fui no mercado agora à tarde, comprei limão, comprei alho, mel. Dá quase para fazer uma bomba, pastor Fran, para ver se ela melhora. Amém? Mas eu creio que ela vai melhorar pela oração dos irmãos também. Glória a Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz assim, nesse texto, nesses versículos que vamos ler. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Podem sentar, Deus abençoe. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que já li muitas vezes a Bíblia, mas eu nunca tinha visto o que Deus me mostrou há algumas semanas aqui. Deus me mostrou que na hora final, na igreja final, nós teríamos 2 grupos. Você sabe que quando Deus olha para o mundo, para o planeta Terra, Ele vê 3 povos. Primeiro, Ele vê os judeus. Segundo, Ele vê os gentios. Terceiro, Ele vê a igreja. Quem são os judeus? São todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, chamados na Bíblia de Israel, filho de Israel, israelitas. Quem são os gentios? Todas as nações gentílicas. E que é a igreja? Quem é a igreja? A igreja, a palavra igreja significa tirados para fora. Então, tirado para fora dos judeus e dos gentios, se formou a igreja. A igreja primitiva era formada, na sua maioria, de judeus. E ainda existem os judeus messiânicos, os que creem em Cristo. A grande maioria não crê, mas existem igrejas messiânicas. Mas quando se trata de dentro da igreja, aí eu posso abranger todo o povo gospel, povo evangélico, povo cristão, todos aqueles que são chamados assim. Aí Deus me mostrou que existe ali 2 povos. No versículo 14 que nós lemos, se puder colocar aí de novo, 22, 14, vão aparecer aí esses 2 grupos. Grupo número 1, o grupo dos muitos. Grupo número 2, o grupo dos poucos. Muitos e poucos. O tema desta palavra é muitos e poucos, os 2 grupos da última hora. Louvado seja Deus. Meus irmãos, parece um paradoxo, mas é uma realidade. Eu nesta noite quero te convencer a permanecer no grupo dos poucos. Porque o grupo dos muitos, ele aparece muitas vezes na Bíblia, mais reprovados. Aparece de uma maneira negativa. E eu vou mostrar isso para você hoje aqui na Bíblia. É melhor você ficar no grupo dos poucos. E você nesta noite vai saber identificar esse grupo. Porque para você entrar num grupo, você tem que identificar, você tem que conhecer ele. Não é assim? Você não vai entrando em qualquer grupo. Mas o grupo dos muitos tem aumentado assustadoramente. Hoje, nós vemos esse grupo espalhado em todo lugar. Mas vamos ver ele na Bíblia. Ele começa nesse versículo que eu falei, que eu citei, que os irmãos viram aí. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas ele vai aparecer também no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o verso 13 e o verso 14.
Olha aí. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Olha o grupo aí. E muitos são os que entram por ela. Mas aparece também o grupo dos poucos. Coloca aí o 15. Aleluia. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. E olha o grupo aí. Poucos há que a encontre. Os irmãos estão vendo aí que existe o grupo dos muitos e o grupo dos poucos? Eu nunca tinha visto isso, pastor Afrânio. Mas Deus me mostrou. E eu fiquei falando, meu Deus, eu já li tantas vezes isso aqui, mas tudo tem o tempo da revelação, né? Onde começam os poucos, irmãos? Incrível maneira. Começa lá no primeiro livro da Bíblia, já está os poucos estão lá já. Eu fui ver isso, irmão Brian. E vou mostrar para você, 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. Esse versículo vai falar das almas, então é chamada de poucas. Mas ele aparece, olha lá. Os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, olha o grupo aí de novo, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. E os muitos morreram nas águas do dilúvio. Então, no primeiro livro da Bíblia já estão os grupos ali, muitos e poucos. Esse grupo existe. Jesus, quando veio aqui, irmãos, ele falou muito sobre esse grupo. Ele falou mais até do grupo dos muitos. Você quer ver como é que Jesus falou sobre isso? Mateus, capítulo 24, verso 12. Aqui, Jesus fala de uma maneira muito clara. E por se multiplicar a iniquidade, o amor desse grupo esfriará. Nós estamos vivendo, irmãos, nesse tempo. Os irmãos vão se assustar ao ver pessoas que vão abandonando a igreja. Ao ver crentes esfriando. Evangélicos, gospel, cristão, protestante, pode ser chamado do que for. Mas o primeiro amor esfriando. E o grupo dos muitos vai aumentando, o grupo dos poucos diminuindo. Esses dois grupos são característicos da última hora. É impressionante, porque as igrejas que favorecem os muitos, elas estão cheias. A igreja da comodidade, a igreja da prosperidade, a igreja que você não tem compromisso nenhum, é uma igreja que você se sente à vontade para estar nela do jeito que quiser, e os muitos estão enchendo essas igrejas. Mas nós também, nesta noite, temos uma mensagem para o grupo dos poucos, porque Deus está abençoando os poucos, Deus está com os poucos, Deus está com os fiéis, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Esse versículo que foi colocado aí, irmãos, pode colocar de novo, 24:12, ele me traz uma esperança, porque Jesus falou assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Imagine os irmãos se Jesus tivesse falado assim, o amor de todos. Não haveria esperança para os poucos. Mas Jesus não falou o amor de todos, ele falou o amor de muitos. E eu creio que você está no grupo dos poucos, que o amor não vai esfriar. Aleluia. Faça frio, faça sol, caia neve, o que for, você está na presença de Deus, adorando, louvando, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Aleluia. Nós vemos também em Lucas, no capítulo 13, o verso 23 e o verso 24, Jesus confirma esses dois grupos diante de uma pergunta, olha aí. E disse-lhe um, Senhor, são poucos, referindo ao grupo aprovado, os que se salvam? Aí Jesus vai responder, porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que, olha o grupo aí de novo, muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus está falando de muitos, esses dois grupos são evidentes no ministério de Jesus, irmãos. Mas o que eu acho interessante é que Jesus também entra dentro do ministério, pastora Fran. E quando eu falo ministério aqui, eu estou falando dos obreiros. E Jesus vai dizer que dentro deles também tem esse grupo. Vamos ver esse versículo? Mateus 7, 22 e 23. Vai aparecer esse grupo aí do ministério.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Muitos me dirão, olha o grupo aí de novo, irmãos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Coloca o 20, aí está o 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha aí, irmãos, Jesus está mostrando o grupo dos muitos no ministério. Gente fazendo a obra, gente pregando, gente cantando, gente profetizando, mas faz parte do grupo dos muitos. Irmão, nós não podemos entrar nesse grupo, ficar nesse grupo, estar perto dele, nós temos que correr desse grupo. Por isso, nesta noite eu te convido e te aconselho, incentivo você, fuja do grupo dos muitos, fique no grupo dos poucos, mas dos poucos que têm a graça, o poder, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, existem três coisas que nós temos que fazer. A primeira coisa é saber que existem esses dois grupos. Se você não sabia até hoje, e eu não sabia até umas 3 semanas atrás, fiquei sabendo, então, a partir de agora, não temos mais desculpa, irmão Lucas. Nós sabemos que tem dois grupos. Essa é a primeira coisa que eu quero falar a você. Você tem consciência que na última hora tem dois grupos. Muitos e poucos, os dois grupos da última hora. É a primeira coisa. Segunda coisa, você tem que dar um jeito de entrar nesse grupo. É a segunda coisa que tem que fazer. E a terceira coisa, você tem que permanecer nesse grupo. Porque não adianta chegar, ficar lá um pouquinho e sair de novo. Nós temos que ficar nesse grupo. E aí você vai dizer, pastor, como é que a gente acha esse grupo? Como que a gente acha? Eu queria achar esse grupo, eu queria entrar nele, pastor Fran, como é que eu faço? Eu sei que os irmãos, alguns já foram de igrejas grandes no Brasil. Eu já fui de igreja grande, igreja de 7 mil membros. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Se você for num dia de festa, num congresso, onde tem pregadores, cantores, você não vai conseguir identificar esse grupo. Porque lá tem tanta gente. Você quer achar esse grupo dos poucos? Vai no culto de oração. Vai no culto de oração. Terça-feira tem muitos lá na Casa Maneiva orando, né? Muitos ou poucos? Irmão, culto de oração na igreja, principalmente no Brasil, eu estou falando da igreja de uma maneira geral. Você chega no culto de oração, Maluquene, você pode escolher onde você vai orar. Se você chega no dia do congresso, da festa, não chega cedo para você se você acha lugar. Agora chega no culto de oração, pastor Fran, tem lugar na nave do esquerda, direita, tem na galeria, tem no coral, tem no conjunto, tem na orquestra, tem no púlpito. Você acha lugar aonde você quiser. Mas pode ir lá, que lá está o grupo dos poucos. Porque os poucos na igreja são os que oram, irmãos. Para fazer parte desse grupo dos poucos, tem que orar. Tem que gostar de orar. Você quer conhecer o grupo dos poucos? Marca uma vigília. Sabe, mas eu estou falando de vigília verdadeira, irmão. Vigília séria. Tem muita vigília por aí que eu não entendo, pastor Afran. Canta 2 horas, lê a Bíblia. E uma vez eu fui numa vigília por aqui, não vou nem falar onde, que teve 15 minutos de oração, irmão. Ficamos 2 horas lá cantando, 15 minutos de oração, irmão Brian. Eu não sabia, tudo bem, depois eu entendi que era vigília de louvor. Eu que não entendi. Mas, sabe aquelas vigílias que a gente tinha antigamente, que ficava muito tempo orando? A gente chegava, irmãos, e ficava ali orando, era 1 hora, depois era mais 1, e os irmãos lá, eu vou na vigília? Vou, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, e saía de lá batizado, irmão. Aleluia. Quer conhecer o grupo dos poucos? Vai na vigília de oração. Algumas igrejas fazem consagração sábado de manhã. Eu gosto muito desse trabalho. Sábado de manhã. E esse é um trabalho, irmãos, que você quer ver onde é que estão os poucos? Vai lá. Lá está o grupo dos poucos, gente que gosta de consagrar. Então é assim que você vai achar e identificar esse grupo. O grupo dos poucos é aquele grupo que de vez em quando você encontra. Aqui na cidade de Charlotte, lá no centro da cidade, tem um rapaz moreno, e ele fica lá o dia inteiro, irmãos. Jesus love you. Jesus te ama. Não sei se os irmãos já viram. Eu já vi eles várias vezes, não sei que igreja que ele é, americano. Sabe, irmãos, os poucos estão evangelizando. Quando você vê alguém evangelizando, distribuindo um folheto, faz parte do grupo dos poucos. Que tem amor no coração pelas almas, irmão Tiago, e paga um preço para evangelizar. No Brasil é comum você ver uma pessoa sozinha no meio da praça lá pregando.
São Paulo tem demais. Você vê lá um louco, aquele é um doido, não é não. É um doido por amor a Cristo que está anunciando. Eu conheci pregadores que hoje são pregadores que foram salvos porque uma irmã estava lá sozinha com a Bíblia lá na Praça da Sé e quando ele passou, ela apontou o dedo para o nariz dele e falou: Jesus te ama, viu rapaz? Procura Jesus. Ele foi para casa, aquela palavra nunca mais saiu da cabeça dele, enquanto ele não procurou a igreja, aceitou Jesus, pastor. Poucos. Eu tenho um amigo meu que ele passou por uma experiência, irmão Brian. Ele estava num trem, lá em São Paulo, desse trem do subúrbio, e ali sempre tem alguém evangelizando. E tinha uma irmã lá, entregando folheto. Aceita Jesus? Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, e Jesus te salva e tal. E quando ela veio para o lado dele, irmão Lucas, ele falou, se preparou e falou assim: eu vou falar para ela que eu sou ministro do Evangelho. Aí quando ela veio assim, com o folheto, ele, momento, eu sou ministro do Evangelho. Ela parou assim, olhou para ele. Você é pastor? Sou. O que você está fazendo aí sentado, rapaz? Vem cá, vem me ajudar a evangelizar esse trem. E ele saiu atrás dela distribuindo folheto, irmão. Irmão, o grupo dos poucos é o grupo que trabalha. É o grupo que faz. Não é o grupo que ostenta, não é o grupo de nome em outdoor, não. É o grupo que fala que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Esse é o grupo que nós precisamos pertencer. Irmãos, o grupo dos poucos é o grupo dos que mais vê milagre na igreja. Eu participei de igreja, irmãos, e toda a igreja tem os grupos dos poucos, são espirituais, são de oração, são aqueles que vão para os montes, vão em vigília, e de vez em quando eles chegavam contando coisas extraordinárias. Eu vi isso, irmão, chegava, olha pastor, nós estávamos orando lá no monte, de repente o fogo acendeu lá no graveto, aquele fogo maravilhoso, e não era fogo comum. Eu queria estar lá para ver, mas você não estava no grupo dos poucos? Tinha gente, muita gente lá? Não, nós estávamos em poucos lá orando. É o grupo de poucos que vê milagres, irmão, sobrenatural. No grupo deles ali, é normal acontecer milagres, coisas espantosas. Um dia eu peguei e reuni a mocidade, eu era líder da mocidade, e nós pegamos 3 carros e vamos numa cidade lá. Chegamos lá, pregamos, evangelizamos, participamos do culto na igreja. Quando nós estávamos voltando, eu estava dirigindo o carro da frente, de repente eu parei o carro. Não sei porquê, uma glória veio, irmão, os outros 3 carros pararam, os 2 carros pararam. E aí uma irmã chegou e falou: pastor, olha, eu vi fogo dentro do carro de vocês. E depois nós contamos na igreja, irmão, mas por que eu não estava lá? Por que eu não vi? Você não estava no grupo dos poucos. Nossa igreja tinha muita gente, nós estávamos em 3 carros só. O grupo dos poucos é o grupo dos que vão ver coisas sobrenaturais. Deus está nesse grupo, irmão. O grupo dos poucos é o grupo aprovado por Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O grupo dos poucos está na escola dominical. Eu participei de muitas escolas dominicais. A igreja tinha muitos membros, mas haviam poucos na escola. E sempre há, mas os poucos estão lá. Culto de ensino. Às vezes um culto de festa tem muita gente. Culto de ensino, poucas pessoas. Mas os poucos estão lá querendo aprender a palavra de Deus. Você identifica facilmente o grupo dos muitos e dos poucos, irmão. É fácil. E você tem que ficar no grupo dos poucos se você quiser vencer. Louvado seja Deus. O que eu acho interessante é que Jesus, ele agora vai especificar as mulheres. E ele vai mostrar que no meio das mulheres, das irmãs, as filhas de Israel, tinha o grupo das muitas e também poucas. Lucas capítulo 4, verso 25 e 26. Dá uma olhada aí. Em verdade vos digo que muitas, olha o grupo aí, muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome. Verso 26. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Deixa eu esclarecer isso aqui para você. Deus estava olhando para Israel, Acabe reinava com Jezabel, Elias tinha fugido para o ribeiro de Querite, porque ele foi ameaçado. E como Elias tinha feito uma oração que não ia chover, senão segundo a sua palavra, Deus mandou ele esconder lá, mas o ribeiro secou.
E Deus falou, está na hora de ir embora, não vai ter mais água aqui, não vai ter mais condição de você ficar. Para onde eu vou? Vai para o norte de Israel. Sarepta de Sidom já pertencia à Síria. E ali tinha essa cidade, esse lugar pequeno. E Deus falou assim, eu ordenei ali a uma mulher viúva para te sustentar. Elias não questionou. Se fossem outros camaradas que eu conheço por aí, por que o senhor não me manda para casa de um fazendeiro? Um camarada bem rico, né? Elias não questionou, irmãos. Elias foi. Quando ele foi chegando na cidade, ele viu uma mulher com uma criança. Essa mulher está ali, pegando uns gravetos para fazer um fogo. Aí Elias se aproxima e fala assim para ela, a senhora pode me dar um copo de água? Ela olhou para ele, água, sim. Foi lá dentro, pegou aquela caneca de barro, colocou a água que ela tinha e trouxe. Elias tomou aquela água, olhou para ela e falou assim, agora eu quero que você faça um bolo para mim. E depois você vai fazer para o seu filho. Na verdade, naquela época bíblica, eles faziam pão, tipo pão sírio, né? Amassado com azeite e farinha. E quando se colocava passas, e se colocava amêndoas de alguma coisa, ficava como que um bolo. Era o que Elias estava querendo. Ela pegou e falou assim, olha, meu senhor, água tudo bem, mas eu não posso fazer nada, não posso fazer pão, não posso fazer bolo, não posso fazer nada. Eu vou dizer para o senhor qual é a minha situação. Eu tenho um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Eu estou pegando esses gravetos, vou acender um fogo, vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho e depois nós vamos morrer, porque não temos mais nada. Ela estava falando a verdade. Elias falou assim, não, faz primeiro para mim, depois você vai fazer para você e para o seu filho. Mas por quê? Porque assim diz o Senhor, da panela a farinha não faltará, e da botija o azeite não acabará. Quando Elias falou isso, ela creu, irmãos. Ali estava a fé dela. Por isso que quando Deus olhou, Deus falou, aquela mulher tem fé, ela vai receber o milagre, eu estou vendo a fé dela. Pensa bem se você estivesse lá, que dificuldade. Imagine aquela mulher, ela tá bom, ela chega lá dentro, ela pega um pouquinho de farinha que ela tem, ela já está na panela ali, ela pega um pouquinho de azeite, coloca em cima, mistura, faz aquela massa, abre lá direitinho, acende o fogo, quando está quente ela põe lá, de repente está pronto aquele pão sírio, né? E ela pega aquilo ali, agora você imagina, ela está com aquele pão na mão, a criança está olhando, está com fome, e ela vai ter que entregar para o profeta. Essa mulher tem fé ou não tem? Qual mãe faria isso? Eu não posso, homem. Que isso? Eu não te conheço. Você chegou aqui agora. Eu vou tirar pão da boca do meu filho, vou dar para você. Eu nem sei quem você é. Essa era a tendência natural. Mas ela tinha fé, irmãos. É por isso que a Bíblia diz, muitas viúvas existiam em Israel, mas Deus sabia que tinha fé. Ela fazia parte do grupo das poucas. Irmãos, ela foi lá e entregou para o profeta. O profeta pegou, muito bem, pode ir fazer para o seu filho. Quando ela chegou lá, irmão, tinha farinha e tinha azeite. Ela fez aquela refeição, no outro dia tinha farinha e tinha azeite. A Bíblia diz que eles comeram muitos dias, porque da panela a farinha não acabou, da botija azeite não faltou, até que Deus mandou chuva sobre a terra. Aleluia, esse é o Deus dos poucos, esse é o Deus dos poucos, esse é o Deus que nos abençoa, louvado seja o nome de Jesus. Continuando nesse mesmo texto, você vai ver, Lucas 4, 27, Jesus também fala do tempo do profeta Eliseu, havia também essa mesma diferença, só vou ler o versículo, vou passar para frente, e muitos, olha o grupo aí de novo, muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Porque quando falaram para Naamã que tinha um profeta que orava, ele creu, irmão, a fé dele foi ali. Então ele recebeu a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero partir para o encerramento dessa palavra, mas eu quero voltar lá no começo do texto que nós lemos, porque existe algo importante que nós vemos naquele texto. Mateus
o verso 22. Nós lemos a partir do 11. Louvado seja Deus. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. 22, 11, 22, 12. Disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Irmãos, existe uma festa preparada por Deus para a igreja. Essa festa chama-se Bodas do Cordeiro. Ela vai acontecer, hoje nós estamos aqui cercando esta mesa, lembrando daquele memorial que Jesus falou. O pão representa o corpo do Senhor Jesus, o cálice, o vinho representa suco de uva, fruto da vide, representa o sangue de Jesus. Mas essa festa, que vai ser a maior festa do universo, vai acontecer no céu. E quem está organizando essa festa é Deus. E o que eu acho muito interessante, irmãos, e quero passar para os irmãos nesta noite, que eu sei que você já fez festa, já organizou festa, e talvez vai até fazer aí do mês de maio, não sei, vai ter festa, bem, irmão Lucas? Mas quando você vai fazer uma festa, a primeira coisa que você faz, depois que, vamos fazer a festa? Vamos. Vai ser para quantas pessoas? Vai ser para tantas pessoas. Aí vem a primeira coisa que você faz. Você faz uma lista de convidados. Eu nunca vi ninguém fazer uma festa sem uma lista, pessoal. Vem todo mundo. Não, tem uma lista. Como é que faz a lista? Esse aqui. Não, esse aqui não pode faltar. Põe o nome dele aí. E esse? De jeito nenhum, nem pintado de ouro eu quero na minha festa esse aqui. Esse aqui não. A festa é sua, você tem direito. Quem você quer, quem você não quer. Não é assim? E esse aqui? Olha, esse aqui deixa ele mais ou menos assim, stand-by. Se tiver condições, a gente convida. Se não tiver, deixa. Não, esse aqui não, esse aqui tem que vir. Esse, de repente, está pronto ali. Eu sei, irmão, já fiz festa na minha casa, já vi minha família fazer festa, já vi crentes fazer festa, eu sei como é que é. Deus também faz a mesma coisa. Você sabia? Você acha que Deus quer todo mundo lá? Tem gente que Deus não quer na festa. Tem gente que Deus não quer na festa. Ih, pastor Eliseu está pregando heresia, ó, tá vendo? Estava tão bom. Não, irmãos. Deus quer gente especial naquela festa. A Bíblia diz, povo especial, zeloso e de boas obras. Então tem que ser especial para estar lá. Você pensa que Deus não tem uma lista? Deus tem uma lista. Eu vou te falar hoje o nome da lista. A lista chama-se Livro da Vida. A pessoa que tem o nome no Livro da Vida, irmão, está convidado para aquela festa. Mas a Bíblia diz que aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O teu nome tem que estar naquela lista, para você participar daquela festa. O meu nome, o nosso nome tem que estar naquela lista, naquele livro de ouro que está lá na glória, que foi escrito no dia que você aceitou Jesus como Salvador, teu nome foi escrito lá. Aleluia. Aleluia.